Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. É uma alegria para mim estar aqui de novo com vocês e hoje a gente vai testar uma nova modalidade aqui dentro dos nossos estudos para os grupos de conexão, né? Se você tem acompanhado, você sabe que a gente vinha trabalhando no formato de podcast. E hoje a gente vai tentar um formato um pouquinho diferente, um formato talvez mais próximo do que seria uma videoaula ou algo nesse tipo. E se você de fato já vem acompanhando, você sabe que a gente vem trabalhando a questão das práticas devocionais. Devocional é muito mais do que simplesmente um momento de ler a Bíblia e ter um momento de oração no começo do dia, no fim do dia, enfim, em qualquer horário. Mas a partir do texto bíblico, a gente tem a oportunidade de entender que existem várias possibilidades dentro daquilo que a gente chama de devocional e que, na verdade, muitas áreas da nossa vida, se a gente olhar com esse olhar de que são práticas devocionais e que essas práticas nos aproximam de Deus, isso tem a capacidade de expandir a nossa mente, de nos levar muito mais próximos de Jesus e de uma intimidade com Ele. E hoje o tema que a gente vai abordar é um tema que eu acho muito rico, porque também, como a gente vem falando nos últimos, não é um tema que geralmente a gente encara como um ato devocional, né? Na verdade, a gente quase nunca encara o exercício da vontade, que é o nosso tema, como de fato algo espiritual. A gente encara a vontade como algo natural do ser humano e de fato é, né? É muito interessante a gente pensar que o exercício da vontade, que exercitar a sua vontade, o seu desejo, é uma das marcas que Deus colocou na humanidade que nos aproxima de Deus. É uma das marcas daquilo que a gente pode chamar de imagem e semelhança de Deus, porque nós temos a condição do livre-arbítrio, e aqui só um parênteses, eu prometo para vocês que a gente não vai falar sobre soterologia, salvação, calvinismo, arminianismo, não é isso, não, não. Hoje nós não vamos entrar nessa seara aqui, mas a gente tem a capacidade e o poder de escolha sobre qualquer outro elemento da criação. Deus colocou uma dessas marcas, das suas marcas, porque Deus, como soberano, ele tem a condição do exercício da sua vontade e de fato, imprimir a sua vontade e a sua escolha, né? E ele nos dá essa possibilidade. Então nós temos essa condição. E o autor aqui, lembrando, né? Sempre gosto de lembrar, a gente está trabalhando um livro chamado Práticas Devocionais, do pastor Elben César, reverendo Elben César, um homem de Deus, e infelizmente já nos deixou, está na glória com o Pai. E a gente está trabalhando esse livro, Práticas Devocionais, e hoje a gente vai olhar para o capítulo 17. A gente está um pouquinho, a gente vai escolhendo os capítulos de acordo com aquilo que a gente entende melhor para a construção daquilo que nós estamos querendo com os grupos de conexão, né? Então a gente não está seguindo a ordem cronológica do livro. E dito isso, no capítulo 17, que é o capítulo da prática do exercício da vontade, ele começa com uma frase que eu acho muito importante, muito rica. E eu quero pedir até que você, se você está fazendo alguma coisa aí, você pare um pouquinho. Preste atenção no que você vai ouvir agora, no que você vai assistir, né? Nessa primeira frase, porque ela é um grande direcionador. Então, acalmou aí, preste atenção. Ele começa dizendo assim: a prática do exercício da vontade é a arte de gerir o dom da livre escolha com inteligência, responsabilidade e acerto, submetendo cada desejo ao crivo da exaltação do nome de Deus, na certeza que Deus pedirá conta de todas as coisas. Eu queria secar um pouquinho essa frase, porque eu acho que ela é um ótimo resumo e uma ótima conclusão daquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje. O pastor Ziel Machado gosta de começar pelas conclusões, hoje eu estou seguindo aqui a linha dele.
Então, a primeira coisa é falar da prática do exercício da vontade. Eh, a gente geralmente não pensa no exercício da nossa vontade, nas definições daquilo que a gente quer, nas escolhas que a gente toma daquilo que a gente quer e que a gente não quer fazer, como uma prática devocional. Mas, se a gente pensar que o pecado ele nasce do desejo, se a gente pensar ir lá atrás, né, olhar para Gênesis 1, 2 e 3, principalmente para Gênesis 3, e entender que o pecado ele nasce no coração do inimigo e depois nasce no coração da mulher a partir do desejo, a partir da vontade de ser igual a Deus, da vontade de ter o controle, da verdade, vontade de ter o conhecimento do bem e do mal. É, fica muito claro que definir ou parametrizar, é essa palavra, parametrizar a nossa vontade, calibrar a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus, é algo 100% espiritual e que vai, eh, de fato, ser a mola propulsora, o combustível para uma vida de santidade. Então eu quero te convidar primeiro a começar a pensar na prática do exercício da vontade. Você não é um ser que age por instinto. Você tem a condição plena de escolher e de definir aquilo que você vai fazer. Então, submeter isso a uma prática devocional já te ajuda a ter em mente que tudo que eu faço glorifica a Deus, ou coisas que eu deixo de fazer deixam de glorificar a Deus. E exercitar a minha vontade sob a vontade de Deus é aquilo que vai definir se eu estou pecando ou não. Então, primeiro ponto, entender o exercício da vontade com uma prática devocional. E como que a gente faz isso? Ele vai continuar aqui, né? Essa prática é a arte de gerir o dom da escolha, ou então é de você fazer a gestão daquilo que você escolhe com inteligência, responsabilidade e acerto, submetendo cada desejo ao crivo da exaltação do nome de Deus. Pensar que, eu acho muito interessante isso, né? Pensar que cada desejo que eu tenho, que as minhas vontades, que as minhas escolhas no dia a dia, por mais comuns e ordinárias, né, e cotidianas que elas possam ser, elas devem estar submetidas ao crivo da vontade de Deus, da exaltação do nome de Deus. Então é aquela coisa, tomar essa decisão. Eu vou pegar aqui um exemplo simples e corriqueiro, de a gente no trânsito, né? Ficou nervoso, alguém te fechou, você quer avançar com o carro, quer acelerar para a pessoa não entrar. Submeta isso ao crivo da exaltação do nome de Deus. Essa ação vai exaltar ao nome de Deus, sim ou não? Ter isso em mente e pensar isso como algo que é uma prática devocional que me aproxima de Deus muda toda a perspectiva do que você faz no dia a dia, do que eu faço no dia a dia, né? E esse é um convite para a gente submeter as nossas escolhas ao crivo da exaltação do nome de Deus. Se o nome de Deus é glorificado com a forma como eu corrijo meu filho, com a escolha de se eu vou optar por algo que é pecado ou não, a forma como eu vou tratar as pessoas ao meu redor, o jeito que eu lido com as dificuldades que se apresentam a mim. Tudo isso tem que estar submetido ao crivo de se Deus é exaltado nessa minha decisão, nessa minha ação. E ele termina essa frase de uma forma, eu acho, espetacular, fazendo uma lembrança. Aqui é um pouquinho até da famosa teologia do medo, mas que é importante a gente não perder de vista, né? Então, vou recapitulando. A prática do exercício da vontade é a arte de gerir o dom da escolha com inteligência, responsabilidade e acerto, submetendo cada desejo ao crivo da exaltação do nome de Deus, na certeza de que Deus pedirá conta de todas as coisas. Então,
traz para a gente, ele nesse final, ele relembra, ele retoma que a gente não está no momento final da existência, né? Mas que um dia todas essas nossas decisões elas impactarão no momento ali da prestação de contas diante de Deus, no momento que de fato a Bíblia nos ensina que Deus vai separar o joio do trigo, que ele vai dizer para aqueles que não o conheceram, apartai-vos de mim. Então, é muito interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, né, de que nós não somos animais que agem no instinto, mas que nós temos a capacidade de escolher e de tomar as decisões que vão glorificar o nome de Deus. Dito tudo isso, né, ele traz aqui três condições, três circunstâncias, eu acho muito legal. A partir do texto bíblico, ele vai falar que primeiro a gente tem a vontade de acertar, né? A gente tem em nós esse desejo, o, o sábio vai dizer em Eclesiastes, né, que Deus plantou em nós o desejo pela eternidade. E nós sabemos que a eternidade está vinculada ao fato da gente caminhar nesse crivo da vontade de Deus. Então é a vontade de acertar, a vontade de que o nome de Deus seja exaltado em todas as coisas. E essa vontade que Paulo vai dizer, né, que o que eu quero eu não faço, o que eu não quero, esse eu faço toda hora, que em mim habita, né, essa briga, essa contenda, essa disputa entre a vontade de acertar e a vontade de pecar. Então, isso está implantado em nós a partir do momento que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo mais para frente, mas ele vai atuar em nós para essa vontade de acertar. Mas a gente tem alguns obstáculos, né? O primeiro obstáculo é o pecado que habita em nós, é a natureza humana, é a nossa condição de filhos de Adão, que tem o pecado impregnado, vamos dizer assim, no nosso DNA, e que vai o tempo inteiro, de fato, ter essa contenda e nos levar a caminhar para a vontade de errar e não a vontade de acertar, né? Esse é um tema que é bastante é, normal e falado nos nossos dia a dia, então acho que a gente pode até nos grupos de conexão aprofundar mais, mas aqui eu acho que é muito claro, né, o que é essa questão do pecado que habita em nós. O segundo obstáculo, aqui eu queria falar um pouquinho mais, né, e ficar um pouquinho mais com vocês, porque a gente tem a questão do pecado estrutural. É o pecado que ele habita na cultura. É o pecado que muitas vezes ele se apresenta a você por uma imagem, por elementos da cultura, filme, música, propaganda, né? Eu trabalho em agência de publicidade, propagandas, e nas relações no dia a dia, e a forma como as coisas são executadas ao seu redor, a forma como as pessoas agem, podem muitas vezes te levar a ser a pecar e a ser esse obstáculo da vontade de acertar, né? O pecado estrutural, ele vai despertar em nós essa contraposição à vontade de acertar, à vontade de glorificar a Deus em todas as coisas, e muitas vezes a gente não percebe. Então, o meu convite aqui é para você começar e para fomentar isso nos grupos de conexão, para a gente começar a perceber como que o pecado estrutural muitas vezes te influencia e você prestar atenção de como isso impacta nas suas decisões, como a cultura impacta nas suas decisões, e uma cultura que é caída muitas vezes nos leva a tomar decisões que a gente nem percebe que estão distantes da vontade de Deus, porque a gente não submete a essas decisões que vêm pela cultura, que elas são tão naturais ao crivo da vontade de Deus. Eu acho que eu já usei esse exemplo aqui em outro momento, mas eu nunca esqueço um dia que eu vi uma postagem de uma pessoa cristã, uma pessoa séria que busca agradar a Deus,
mas falando coisas do tipo, eh, que não gostava de receber pessoas na casa dela, na casa dessa pessoa, porque, o seu lar é o seu templo, e a inveja das pessoas, coisas que a gente vê na cultura de: "Ah, só tem que trazer", cara, a Bíblia nos aponta para sermos hospitaleiros, para abrirmos a nossa casa para que ela seja um ponto de luz, para que ela seja um ponto da glorificação do nome de Deus para a vida das outras pessoas. É na mesa, é trazendo pessoas para dentro da sua casa, sentando à mesa, conversando, que você vai ter a condição de gerar relacionamentos mais aprofundados, que muitas vezes vão transformar a vida daquela pessoa. Mas a cultura muitas vezes fala que não, você tem que guardar, você tem que esconder, as pessoas não têm que ficar entrando na sua casa. Então, esse é um exemplo simples, mas que eu convido vocês a refletirem, a conversarem nos grupos de conexão sobre como, de fato, esse pecado estrutural muitas vezes influencia na nossa tomada de decisão. E por último, é a malignidade. A gente não pode perder de vista que um obstáculo para a vontade de acertar é, de fato, a atuação do mal. Existe poderes malignos que irão tentar exercer a sua influência maligna no seu derredor e na sua vida para que te leve a errar, né? Para que você fuja da vontade de acertar, né? A gente vê esses três obstáculos em Efésios 2, né? Efésios 2, de 1 a 3, diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo. Então aqui a gente tem muito claro a questão do pecado estrutural, né? Esse entorno, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, a malignidade, né? De fato, o inimigo das nossas almas. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. E todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, o pecado em nós. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então, aqui a gente tem muito claro esses três obstáculos, né, na nossa corrida em direção a essa vontade de acertar e glorificar a Deus. Mas existe também a questão da vontade de errar, né? E aí, em contraposição, o obstáculo à vontade de errar, o principal é o Espírito Santo de Deus. É você dar lugar e você desenvolver a sua espiritualidade para que o Espírito Santo te aponte e te mostre de fato aonde você está errando e que ele seja essa barreira de fato, esse obstáculo para a vontade de errar. A gente tem outras possibilidades, a gente tem outros obstáculos, né? Alguns até culturais, muitas vezes uma pessoa que foi criada numa religiosidade tem até algumas travas, né, emocionais, de poxa, eu não vou fazer isso, não vou naquele lugar, cara. E isso é um obstáculo contra a vontade de errar. E eu creio que eles têm o seu lugar, eles têm a sua importância, né, de dificultar, em impedir a realização dessa vontade de errar, mas de fato a única coisa que vai gerar transformação é o Espírito Santo de Deus, né? É ele que vai pegar esses elementos que muitas vezes foram implementados e a pessoa não vai errar por medo, mas ela não vai errar porque ela quer glorificar o nome de Deus. Então, aqui o grande antídoto contra a vontade de errar é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, né? E um último ponto que ele coloca, que eu achei muito interessante, é o que ele chama de vontade alheia, mas que eu vou colocar como a vontade do outro. A gente não para pensar, mas a vontade do outro influencia muitas vezes na nossa vontade, e nas nossas decisões e nos nossos acertos e erros, né? É, ah, o,
dependendo de quem está ao seu redor, dependendo de quem são as pessoas com as quais você se relaciona, a vontade do outro tem o poder, e pelo menos se eu não vou dizer que tem o poder, mas ela vai tentar te convencer a seguir a vontade que ele segue, a seguir a vontade e o caminho que o outro tem tomado. Mas por mais influenciável que você seja, e todos nós, em algum nível, influenciamos e somos influenciados, a decisão está sempre na tua mão, né? No exercício da sua própria vontade. Aí a gente retoma lá do começo de essa prática devocional do exercício da vontade, submetendo os nossos desejos ao crivo da exaltação do nome de Deus, da glória de Deus, né? Então, por mais que você esteja em um ambiente ou que te leva a pecar, que te leva a errar, a decisão é sua. A escolha final sempre vai estar em você. E é interessante a gente pensar, já caminhando aqui para o final, que a gente tem a condição de exercer o fruto do Espírito a partir do exercício da nossa vontade, né? A única maneira de não satisfazer a vontade do outro, a vontade de errar, o nosso próprio desejo, né, o desejo da nossa carne, de não seguir a cultura, o curso desse mundo, lembrando que, né, o mundo ele jaz no maligno, de não sermos influenciados pelo poder maligno dos demônios, estar 100% ou buscando cada vez mais estar mais alinhado da nossa vontade própria, com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que a gente tem lá em Romanos 12, né? Romanos 12, 2. Quando a gente submete a nossa vontade, a vontade do Espírito Santo, ao crivo da exaltação do nome de Deus, sempre o resultado vai ser o fruto do Espírito, né? Que a gente conhece lá em Gálatas. Então, se você quer lutar contra as obras da carne, se você quer desenvolver amor, alegria, paz, tranquilidade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade a Deus, lá todos os frutos do Espírito em Gálatas 5, você precisa entender que tudo que você faz e tudo que você deseja e, e todas as suas ações, por menores que sejam, elas precisam estar submetidas abaixo à vontade de Deus. Lembrando que são essas ações que vão determinar o quanto que você se aproxima de Deus, o quanto que Deus, lembrando, né, que se você se aproximar de Deus, ele vai se aproximar de você. Se você quer ter uma vida devocional, é muito mais do que ler a Bíblia e orar por 10, 20 minutos, meia hora, uma hora que seja em algum momento do dia. É óbvio que isso é fundamental, mas se você fizer isso e você, ao longo do dia, está simplesmente dando vazão a todas as suas vontades, a todos os seus desejos, sem colocar isso diante da vontade de Deus e entender se esse desejo exalta o nome de Deus, a sua prática devocional é meramente religiosa. É importante você ter em mente isso. O que eu faço importa, como eu faço importa, e a quem eu submeto o que eu faço e como eu faço importa. É um pouquinho disso que a gente quer fomentar na conversa dos grupos de conexão agora do mês de novembro, outubro que a gente tem esse momento. E eu espero que Deus os abençoe, eu espero que vocês estejam de fato aí é, num momento rico de troca de experiências, de ouvir a dor do outro e de ser luz um na vida do outro. Que vocês tenham esses momentos de comunhão, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Depois deem os seus feedbacks aí no YouTube, comigo ou com o Denis aí, de como vocês acharam, se foi legal esse formato, se vocês preferem o formato de podcast, enfim, como vocês acham que é melhor, tá legal? Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até mais. Tchau, tchau.